Nesse vídeo eu quero mostrar como derivar polinômios, e para isso eu preciso mostrar antes algumas propriedades. Vamos ver, por exemplo, qual é a derivada da função x ao cubo. Então vai ser o limite, para quando h tende a zero, de x mais h ao cubo, f de x mais h, menos f de x, então menos x ao cubo, sobre h. Então, nessa hora, é útil lembrar dos produtos notáveis, ou então dá para desenvolver o cubo. Então, nós vamos ter x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos x ao cubo. Tudo isso sobre h. Então, o x ao cubo e o menos x ao cubo se cancelam. E agora, eu dividindo em cima e embaixo por h, eu vou ter 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. Agora, como o h tende a zero, esses dois termos vão sumir. E o resultado final é 3x ao quadrado. Então, aqui tem um padrão que começa a emergir, que é o seguinte. Vamos pensar em algumas derivadas que a gente já calculou. Eu vou colocar aqui f de x e aqui f' de x. Vamos variar um pouquinho a notação. Então, se a função é x, como isso é equação de uma reta, a derivada vai ser só o coeficiente linear, que é 1. Se a função é x ao quadrado, a derivada vai ser 2x. Se a função é x ao cubo, a derivada vai ser 3x ao quadrado. Então, vocês veem que aqui tem 1, 2, 3. Aqui é como se eu tivesse um x na 0, aqui x na 1 e aqui x na 2. Então, a gente vê um padrão aparecendo. E eu posso deduzir, por exemplo, que a derivada de x na quarta vai ser, então, 4x ao cubo. E se eu seguir esse padrão, eu vou ter que a derivada de x na n vai ser nx elevado na potência n menos 1. E esse resultado não é coincidência. Claro, isso que eu fiz não é uma prova, são só evidências de que isso pode ser verdade. Precisa fazer uma prova mais rigorosa, eu espero fazer isso em outro vídeo. Mas essa regra é verdadeira e ela é chamada de regra da potência. Ou seja, que a derivada de x na n vai ser nx na n menos 1. O que está acontecendo aqui? Eu pego a potência e passo ela multiplicando e reduzo uma unidade da potência. E é exatamente o que acontece nesses casos aqui. Vou colocar um exemplinho aqui. A derivada de x na 8 vai ser 8x na 7. Outra regra que eu vou precisar para calcular a derivada de polinômios, essa não tem nome, vai ser simplesmente a derivada de c, uma constante c que multiplica uma função, que é o seguinte: a derivada de uma função do tipo c vezes f de x é igual a c vezes a derivada de f de x. Essa propriedade, até ficar mais sucinta, se escrever com notação funcional, fica assim: cf' é igual a cf'. Só um exemplo, então. Exemplo. Qual é a derivada de 3x ao quadrado? Isso vai ser igual a 3 vezes a derivada de x ao quadrado, que essa é 2x, então vai ser 6x. E por último, mas não menos importante, é a regra da soma. Que o que ela diz basicamente aqui? A derivada da soma é a soma das derivadas. Essa eu vou escrever direto em notação funcional. Se eu tenho duas funções f e g, então a derivada da soma de f e g vai ser a derivada de f somada com a derivada de g. Vamos ver um exemplo disso aí já aplicado nos polinômios. Então, vamos dizer que eu tenho o seguinte polinômio.
2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4x menos 7. E eu quero saber qual é a derivada, ou seja, f' de x. Então, pela regra da soma, eu posso tratar cada um dos termos em separado. E como essas constantes aqui elas vão multiplicar as derivadas, então eu só preciso me preocupar com a derivada de cada termo, x ao cubo, x ao quadrado, achar a derivada e então multiplicar pela constante. Vamos fazer isso um pouco mais detalhado. Então aqui no primeiro eu vou ter 2 vezes a derivada de x ao cubo, menos 5 vezes a derivada de x ao quadrado, mais 4 vezes a derivada de x, menos a derivada de 7. Então eu vou ter 2 vezes a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos 5 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais 4 vezes a derivada de x, que é 1, e a derivada de uma constante, a gente já viu que é zero. Eu já tinha falado que uma constante isolada sempre some na derivação. E terminando, eu vou ter 6x ao quadrado menos 10x mais 4. E com o exercício, com a prática, isso aqui vai ficando bem mais fácil de fazer. Você pega o expoente, ele passa aqui multiplicando. Aqui já ficaria 6x e diminui uma unidade de expoente. E aqui eu botei bem detalhado, mas conforme você fizer os exercícios, você vai ver que você vai conseguir passar direto desse passo para cá. Você pega o 3, passa para frente multiplicando e diminui 1. Você vai olhar direto 2x ao cubo e vai dizer o 3 passa multiplicando, isso aqui diminui, então eu vou ficar com 6x ao quadrado. Vamos ver mais um exemplo. O polinômio 4x na 7 menos 5x ao cubo mais 2x. Então, a derivada vai ser, aqui no primeiro termo vai ser 7 vezes 4, 28, x diminuindo na potência 6, menos 5 vezes 3, 15, x diminuindo na potência 2, e mais 2. Então, quanto a polinômios, eu acho que era basicamente isso. Eu queria falar um pouco mais só sobre a regra da potência. Apesar de a gente não ter provado ela aqui, eu posso dizer que ela não vale só para expoentes inteiros. Eu vou mostrar isso com dois exemplos aqui. Vamos derivar a função f de x igual a 1 sobre x. Eu posso derivar essa função pela regra da potência se eu pensar que 1 sobre x é equivalente a x elevado na menos 1. Então vamos pensar qual que vai ser a derivada. O expoente passa multiplicando. E eu tenho x e eu diminuo uma unidade do expoente, então de menos 1 ele vai para menos 2. Então eu fico com menos x elevado na menos 2, e isso vai ser igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Outro exemplo é f de x igual a raiz de x. Eu posso pensar isso como x elevado na 1 meio. Então qual que vai ser a derivada? Opa, aqui faltou uma linha. Vai ser 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos uma unidade, que vai dar menos 1 meio. E isso vai ser 1 meio vezes 1 sobre x elevado na 1 meio. E isso é a própria raiz quadrada. Então eu tenho que a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Bom, então com essas propriedades, já tem ferramentas aí para derivar um bom número de funções.